Oi, gente! Estamos aqui para o quê? Mais uma live raiz. E hoje a gente vai falar qual o lugar dos pais no atendimento infantil online. Massa, hein? Vou até escrever aqui para todo mundo ficar sabendo o tema da nossa live de hoje. Qual o lugar dos pais no atendimento infantil online? Vamos entrando, meu povo! Boa noite! Como estão? Hoje a gente vai falar de uma coisa super interessante, hein? Que aflige a vida de muitos terapeutas infantis, a família, os pais. Vocês estão me ouvindo? Tudo bonitinho? Oi, Rá! Saudade de você também, mulher. Quanto tempo! Muito tempo. As pessoas somem da nossa vida. Sem deixar rastro. Então, minha gente, como é que vocês estão nos atendimentos online de vocês com as famílias? Hoje eu tô toda trabalhada na make, do filtro. Vai ficar bonitinha pra vocês. A gente tem eu acho que o psicólogo infantil tem uma grande resistência com as famílias, né, com os pais. Outro dia eu tava conversando na supervisão com minhas supervisandas e a gente estava falando sobre essa coisa do atendimento infantil, muitas vezes ser escolhido pelo psicólogo, pelo profissional, porque não vão atender adultos, né? E aí a gente falava o seguinte, que quem atende criança precisa saber atender adulto. Quem atende adulto não precisa necessariamente saber atender crianças, né? Mas quem atende criança precisa saber atender adultos. Não tem para onde correr. Porque a criança não vem sozinha. Primeiro que a criança nem vem por conta própria, né? A criança vem porque a família procura a terapia para a criança. Então a gente recebe em primeiro plano uma demanda familiar, uma demanda do adulto. Quem entende, quem percebe, quem compreende, quem decide que a criança precisa, pelo menos de uma avaliação psicoterapêutica, é o adulto que cuida dessa criança. Então a gente precisa entender, compreender, saber, receber, acolher. A gente precisa desse adulto no processo terapêutico, tá? Isso não significa dizer que a gente vai fazer a psicoterapia da criança e do adulto que traz ela. Não. Mas existe um grande caminhar entre esse adulto e essa criança que precisa ser traçado. A gente não pode necessariamente excluir a família, os pais, e só olhar para a criança, porque essa criança não mora sozinha, essa criança está em fase de desenvolvimento que depende da relação com o adulto, tá? Então, pelo menos assim, na minha prática e nos meus estudos, atender criança negligenciando os pais, os principais cuidadores dela, é um tiro no pezinho. Não dá certo, não rola, não flui, tá? A gente tem aí, se a gente for analisar e olhar para as nossas fundamentações teóricas, as abordagens da psicoterapia, algumas abordagens, por exemplo, a psicanálise, até trabalha atendimento infantil sem necessariamente dar muita ênfase para os pais ou para os adultos. Mas isso depende muito também, não só da psicanálise, mas de qual teórico da psicanálise você vai seguir, você vai estudar mais. Porque até entre os teóricos da psicanálise existem essas diferenças. Por exemplo, se a gente pensar em Melanie Klein, ela atendia crianças sem interferência alguma dos adultos. Se a gente pensar em Anna Freud, se a gente pensar em Winnicott, se a gente pensar, né, em Douto, eles atendiam criança com a participação dos pais, tá? Adolescente também, Rai, adolescente. Mas, Rai, adolescente é um tema para uma outra live, porque aí a gente tem as diferenças na forma de manejo com os pais da criança. Então, a gente tem essas diferenças aí e eu posso dar uma pincelada hoje nessas diferenças, não tem problema, mas eu acho que cabe uma live só sobre a família dos adolescentes aí. Você me deu uma grande dica, de repente já será a próxima live, né, amiga? Então, a gente precisa pensar que a família
dessas crianças, elas estão aí. E agora, minha gente, com atendimento online, no meio de uma grande pandemia, no meio de um grande isolamento social, essas famílias estão mais do que nunca. E a gente está numa condição que nem Freud, nem Douto, nem Melanie Klein, nem quem mais? Jung, nem os outros teóricos das outras, enfim, das outras abordagens, imaginaram que iria acontecer, né? Que a gente ia estar numa condição de atender online, assim, numa tela, separando a gente da criança, a gente da família. Então agora eu acho que a gente precisa fazer, né? A gente precisa estudar, a gente precisa pesquisar as novas formas da nossa prática em atendimento com crianças e adolescentes e suas famílias, tá? Então estamos aqui para isso, somos grandes estudiosos, por isso fazemos essas lives, para que a gente estude, para que a gente converse, para que a gente discuta sobre as situações, para cada um não ficar falando uma coisa e a gente ficar atendendo porque acha que é assim, cada um fazer uma psicologia completamente diferente da outra. Não dá, né? A gente precisa pensar de uma forma mais unificada e homogênea para que a gente fortaleça a nossa profissão e o nosso lugar enquanto psicólogo, tá? Eu sou a mulher da live, sempre fui, inclusive, garota. Muito antes da pandemia. E aí agora virou moda que todo mundo quer fazer live, mas eu tô achando ótimo, porque as lives, elas mostram para as pessoas, elas aproximam as pessoas das nossas teorias, né? Da nossa forma de pensar. E aí, pensando aqui para as lives dos psicoterapeutas infantis, a gente, com as lives, primeiro mostra o nosso trabalho, a gente mostra quem a gente é como profissional, né? E a gente aproxima as pessoas do senso comum, da teoria da psicologia, né? Então a gente faz com que as pessoas entendam o que é isso que a gente faz, a importância do que a gente faz, que tem eficácia demais o que a gente faz e que isso é ciência, né? Então a gente está aqui para divulgar a ciência da psicologia infantil e vamos junto aproveitar que tem Instagram e tem live e que por enquanto é de graça. Daqui a pouco o Instagram começa a cobrar a gente para fazer live e aí a coisa vai reduzir-se. Deixa eu ver aqui nos comentários de vocês. Roberta Serrano colocou: oi Dani, boa noite, já começo com a minha pergunta. Ai, que legal, inclusive eu anotei ela aqui, Roberta, para ler, tá? Daqui a pouco eu vou ler sua pergunta, maravilhosa sua pergunta, inclusive. Rai também acha, já quer, né? A live sobre adolescente, vou fazer. Olha pra Flavinha da Psicologia e Infância. É tão lindo você falando de Jung. Ai, Flávia, hoje eu só pensei em Jung, você acredita? Quando a gente se apaixona é assim, né? Só pensei em Jung e estou já pesquisando estudos mais aprofundados sobre ele, que eu acho que se eu não tinha uma abordagem para chamar de minha, eu acho que eu vou ter. E essa abordagem será junguiana. Espaço gesto espontâneo. Oh, espaço gesto espontâneo, maravilhosa! No online, mas existiam as cartas, atendimentos por intermédio dos pais. Isso, garota, isso aí, bem lembrado. Não tinha online, mas Freud, inclusive, atendeu um menino através do pai, né? O caso de Hans? Acho que sim. Terapia da infância. Diga, Amanda, maravilhosa. Assisto todas no YouTube, garota. Muito bem. O YouTube é show. Eu tentei transmitir ao vivo pelo YouTube, mas não deu certo, não consegui. Enfim, vou salvar depois lá essa daqui. Oi, Fran. Tenho aprendido muito com as lives. Já te escuto com o caderninho do lado. Ai, que linda. Maravilhosa. E agora você está onde? Lá no meu grupo de supervisão e mentoria online maravilhoso, né? E só as gentes lindas de lá entrando. Ô, Rezeli, por falar nelas, né? Estão entrando aí. Sim, amores, vamos lá falar do nosso assunto, que hoje é tema raiz, hoje é live raiz. Live raiz toda terça. E eu não sei se eu vou fazer terça-feira que vem, não, agora que eu lembrei. Porque terça-feira que vem é meu aniversário. Eu faço 40 anos. E eu sou dessas que eu aviso mesmo. Eu já digo pra todo mundo que eu for fazer aniversário. Fiquem tranquilos que eu vou fazer uma postagem no dia do meu aniversário pra todo mundo me dar parabéns, tá?
Eu adoro. Mas eu não sei se eu vou fazer live, não. Eu acho que eu vou tomar um vinho. Eu prefiro. Mas, de repente, eu entro aqui e faço uma live de aniversário pra vocês, né? Numa live mais light, não será uma live raiz. Vou ver outro dia pra fazer a live raiz semana que vem. Talvez quarta, de ressaca, quem sabe? Vamos pensar. O Winnicott também atendia por cartas e fortalecendo os pais para estarem com as crianças. Exatamente, o Winnicott trazia muito os pais para perto, né? Inclusive o Winnicott fala da mãe suficientemente boa. Faltou ele falar do pai suficientemente bom, né? Mas ele falava do pai também, nesse lugar da lei e tudo mais. Assim como a psicanálise lacaniana. O Winnicott dizia algo muito importante: cuidando dos pais, estamos cuidando das crianças. É isso aí. Eu penso muito, 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 muito nisso. Muito mesmo, tá? E pegando esse gancho de Winnicott, vamos fazer live, fazer o nível ao vivo de Dani. Ah, garota, gostei. Vai ser bagunça pura. Já vou dizer que não é live raiz, é só bagunça. Então, gente, vocês precisam se concentrar que eu estou fazendo a live raiz, tá? Deixa eu falar da minha live raiz. Então, assim, quando a gente pensa no atendimento online, já é o desespero. Meu Deus, e o sigilo? Meu Deus, e como é que eu vou fazer com a criança que não vai ter o espaço dela dentro de casa para eu atender ela sozinha? E os pais vão me ver, eu, terapeuta, fazendo o meu trabalho. O que eles vão falar? Eu acredito que muitos psicólogos pensaram assim. Quem não pensou assim, atire a primeira pedra, dê o primeiro oi aí pra mim, porque eu pensei assim. Todo mundo pensou assim, tá? Meu Deus, e aí? Como é que eles vão me avaliar? Será que eles vão me criticar? Será que eles vão falar de mim, eu atendendo ali a criança, brincando com a criança, e eles vão me julgar? Ai, meu Deus, não quero fazer isso, né? Aí a outra questão da família. Será que a família vai crer que o processo terapêutico online é eficaz, é eficiente, né? A gente já vem aí de uma família que naturalmente, na verdade, a gente já vem de uma psicologia que é pouco divulgada, que é pouco disseminada. Agora está sendo mais por causa das redes sociais, graças a Deus. Mas a maioria das pessoas ainda tem uma visão muito deturpada da psicologia, né? Da psicoterapia. Ou acha que é coisa para rico, acha que é perder tempo. Não é pouco as famílias que eu recebo, normalmente as mães, me dizendo assim: ah, o pai não vem não, o pai diz que tanto faz, que ele não acredita muito nessas coisas, sabe, Dani, de terapia. Parece que terapia é bruxaria, parece que terapia é uma coisa mística, né? Que eu acredito ou não acredito, né? E, gente, psicoterapia é ciência, tá? É tratamento científico, psicoterapia. Psicoterapia não é misticismo. Psicoterapia não é uma coisa que só vai existir se eu acreditar. Ela existe, tá? Somos profissionais. Estudamos 5 anos e continuamos em formação continuada para que, nos dedicando mais ainda aos estudos, para que a gente possa fazer um trabalho com competência, e é um trabalho reconhecido, tal qual de qualquer outro terapeuta, como um fono, como um nutricionista, como um terapeuta ocupacional, como... Quem mais, gente? Me ajuda aí. Como um médico, como um pediatra, né? Enfim, a gente trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas no lugar do mental, do psíquico, né? Do emocional, do relacional, do comportamental. Então, isso é... E pois Raíssa, imagina só, eu não acredito em dentistas, né? Eu não acredito em médicos, eu não acredito em nutricionista. Né? Então, as pessoas têm esse discurso de que eu não acredito em psicólogo. Isso é muito da família, né? Mas aí, eu chego aqui com a minha teoria, da minha prática, né? E do meu... de tanto pesquisar e ver essas famílias aí acontecendo nos atendimentos todos que eu já fiz até agora e todos os lugares que eu já trabalhei, já atuei com família. E o que é que eu penso também? É uma tática maravilhosa eu dizer eu não acredito nisso não, para não me comprometer com aquilo, né? Para eu me abster, para eu falar não preciso mudar, não preciso me implicar.
Então é fácil, às vezes, um pai ou uma mãe falar, não acredito nisso. Porque sem eu acreditar, fica mais fácil. Não preciso mudar, não preciso me comportar de outro jeito. Não preciso refletir sobre aquilo que acontece dentro de casa, né? Não preciso. Não me coloco. Fico passional à situação. Então, dizer que não acredito é cômodo para muitos pais, né? Porque eles não vão se implicar no processo porque não acreditam e tá tudo massa. Maravilhoso, né? Mas aí, o nosso trabalho de psicoterapeuta é um trabalho muito mais árduo, né? Por exemplo, eu tenho muitas parceiras de outras profissões, né? De outros multidisciplinares, multiprofissionais. Então, eu tenho nutricionistas, fonoaudiólogos, eu tenho médicas, né? Que são super parceiras minhas, pediatras, que encaminham muitos pacientes para mim. E, normalmente, quando esses pacientes são encaminhados por esses profissionais, principalmente pelos médicos, são pacientes que chegam mais engajados, são pacientes que chegam mais comprometidos do que os pacientes que vêm porque alguém disse que ia ser importante aquela criança fazer terapia. Alguém, né? Às vezes até a escola. Né? Não necessariamente a escola é o melhor lugar de vir encaminhamentos para psicoterapia, porque a escola, a escola parte de um lugar, muitas vezes, né? De não quero resolver esse problema com essa criança, não. O problema é dela, então resolve lá com a terapeuta, resolve lá com a psicoterapia. E os pais já ficam cismados porque pagam caro para a escola, né? E acham que a escola tem que dar conta do comportamento dos filhos desajustado, né? Que a escola tem que dar conta da relação que foi mal desenvolvida na familiar e que, enfim, e aí já vem de olho atravessado quando a escola encaminha. Quando é alguém da família extensa, pior ainda. Quando é alguém estranho que está dando pitaco, pior ainda. Então, quando um médico diz assim, ó, você tem que ir, essa criança precisa fazer uma avaliação, essa criança precisa fazer um acompanhamento terapêutico, aí a família vem, tipo, diz amém. Tudo bem. Então, se o médico está dizendo é porque tá tudo certo. Então, por mais médicos indicando pacientes para os psicólogos, porque vocês fazem um trabalho maravilhoso com esses pais. E aí, minha gente, vamos voltar aí para essa família no atendimento online, né? E aí a gente tem uma família desacreditada. Imagine um atendimento online. Aí a família desacredita mais ainda, né? Que a família fala, imagine, eu levo meu filho para terapia muitas vezes para brincar, que a família acha que brincar é uma coisa inútil, né? Que brincar é uma bobagem, que brincar não serve para nada. E não entende muitas vezes também que a técnica do processo terapêutico com a criança parte do princípio do lúdico, da brincadeira. E a gente precisa explicar também, muitas vezes, né? Enfim, mas muitas famílias acham isso... Não rola, não precisa. E já aconteceu de uma mãe chegar pra mim no corredor de um atendimento e falar assim, ai, Dani, meu filho fala tanto de você que vem pra cá pra brincar com você, que eu já tô pensando em te contratar no aniversário dele pra fazer... como é que chama? Eu não consigo nem pensar no nome, porque eu fiquei tão azeda com isso que eu ouvi, né? Porque é uma mãe que desqualifica o seu trabalho diante da própria criança. Não só o seu trabalho, como o processo terapêutico do próprio filho, né? Então, é uma mãe que tá ratificando pro filho, ó, você vem pra cá pra fazer bobagem, pra brincar, pra passar seu tempo, pra se divertir com tia Dani, né? Porque eu sou o quê? Uma animadora de festa infantil agora, né? Então, eu já ouvi isso. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Com a recreação, exatamente. A gente precisa aprender a lidar com isso, se fortalecer. A gente precisa saber exatamente o que a gente faz para poder aí não rebater, mas, né, dar um feedback para essa mãe e explicar para esse pai, para essa mãe, qual é o nosso trabalho, que o nosso trabalho é fundamental, que o nosso trabalho é baseado em ciência, em muito estudo. Inclusive, o curso de psicologia é um curso de 5 anos. Muitas graduações são 4 anos apenas. Psicologia são 5, né? E aí, depois a gente ainda faz outras coisas, porque ninguém fica só na graduação. Hoje em dia, a graduação só é como o nível médio antigamente, né? É só o começo de começar a estudar. Hoje eu estudo muito mais do que eu estudava, inclusive na minha graduação. Enfim. Mas isso aí é uma coisa que a gente precisa fazer para que esses pais entendam a importância e o fundamento do nosso trabalho. E no online a gente não é diferente. A questão
é que a gente foi pego de surpresa no online, né? A gente já pode atender online, inclusive crianças, desde 2016, tá? A gente já tem do Conselho Federal de Psicologia essa autorização de atender online. Só que nenhum psicólogo se atreveu, quase nenhum. Eu me atrevi. Eu atendia criança antes. E adolescente também, online. Mas a maioria não se atreveu a atender online antes dessa pandemia, antes de ser obrigado a atender. Porque começa de nós, psicólogos profissionais, a incredulidade de que aquilo vai dar certo. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe nem fazer o básico. Vamos combinar, né? Principalmente com criança. Porque a gente, às vezes, reclama da família, mas a gente faz igualzinho a família. Então vamos pensar na gente também aí, pra gente não ficar só olhando pra família e criticando a família. Vamos olhar também pro nosso rabinho, né? Então o que acontece? O que acontece é que a gente não acreditava nisso e a gente foi obrigado a atender online. E aí a gente teve que, obrigatoriamente, aprender. Alguns ainda não conseguiram, mas muita gente está aprendendo a atender online e está fazendo, né? Porque assim, o que é aprender a atender online? É aprender a não ter resistências, né? É a gente fazer o que a gente fazia online. O trabalho é o mesmo. O médico foi facilmente para o teleatendimento. É a mesma coisa, é um atendimento, né? O que o médico não vai poder fazer, alguns exames físicos que faz no presencial. A gente é a mesma coisa. Tem muita coisa que a gente faz que precisa do presencial, menos que o médico, que massa, porque a gente trabalha com comportamento, com emoção, com pensamento, com sentimento, que maravilha. Isso tudo dá pra gente fisgar online, não é? Então a gente vai fazer a mesma coisa. A diferença são as ferramentas, são os recursos, né? A diferença é que eu preciso estar adaptada a essa tela aqui, né? E a resistência vem muito mais da gente adulto do que das crianças, né? Quando eu conversei com a maioria dos pais que eu atendia, das crianças que eu atendia, sobre a possibilidade de atendimento online, a primeira resistência foi dos pais. Eu acho que não vai dar certo. Vamos esperar. Eu acho... Dani, mas olha só, não tá dando certo com as aulas online, então vai ser difícil. Piorou ainda com você, né? Aí eu tive que explicar, como tenho ainda, que é muito diferente a aula online de psicoterapia online. São coisas completamente diferentes. Até porque aula é uma coisa, psicoterapia é outra, né? Completamente diferente. Inclusive, eu não sou tia, eu não sou pró, e aquilo que vai acontecer entre eu e a criança não é uma aula. Deixa eu ver aqui alguns comentários de vocês, para não passar batido. Resolvi tirar o bico do meu filho na quarentena, ele ficou muito estressado, aí dei de novo. Irani, amor. Complicado. Aí a gente precisa ir para um processo, né, mais pessoal para conversar sobre isso. Não vai dar para falar disso aqui na live. Você de arrisca, né? Acho má. Tá. Você se arrisca. Amor, eu não me arrisco. Preste muita atenção nesse momento aqui. Fixe o olhar e nos ouvidos no que eu vou dizer. Eu não me arrisco. Eu não me arrisco. A gente não pode se arriscar. A gente não tá aqui para se arriscar. A gente tá aqui para fazer nosso trabalho, tá? Eu faço o meu trabalho. Eu acredito no meu trabalho. Eu estudo pra caramba. Hoje é terça-feira, eu não atendi ninguém. Hoje eu não atendi nem fiz supervisão. Hoje foi o dia mais cheio que eu tive. De tanta coisa que eu tive que estudar, que eu tive que fazer, que eu tive que organizar do trabalho. Hoje eu trabalhei o dia todo, a hora que eu acordei. Eu só parei pra malhar. Porque agora eu tô parando pra malhar, porque se eu não parar pra malhar, eu vou enlouquecer. Eu não posso, porque eu atendo as pessoas. Então eu não me arrisco, tá? Eu me preparo psicológica, emocional e tecnicamente pra fazer o que eu faço. E foi isso que eu fiz pra atender online. Primeiro porque eu já atendi antes, né? Não tem se arriscar pra mim. Eu me preparei pra isso, né? Eu estudei pra isso. Eu faço supervisão, eu faço terapia pessoal, eu faço investimento caríssimo em mim. Hoje em dia, meu maior custo é comigo mesma, na minha formação. É o meu maior custo hoje. Inclusive, eu preciso rever alguns, porque tá demais. Por quê? Pra eu não me arriscar. Pra eu fazer sabendo o que eu estou fazendo.
Por isso que em 2 semanas eu lancei o curso Atendimento Online Infantil. Porque eu sabia o que eu estava fazendo. Não me arrisco. Não é para se arriscar. É para se preparar e fazer. O que acontece é que eu não tive medo de fazer. Por que eu não tive medo? Isso não é se arriscar, tá? Por que eu não tive medo? Porque eu me sentia preparada. Eu fiquei assim, apreensiva, né? Aquela coisa da estreia. Mesmo assim não foi tão estreia, porque eu já atendi antes, né? Então foi uma estreia e meia. Tipo assim, eu tive que atender todos. Eu tive que readaptar todo o meu atendimento, eu tive que fazer um novo planejamento de atendimento. Eu tive que... Meu trabalho, o trabalho da gente, está muito mais exaustivo no online. Se os pais soubessem, meu Deus, pagavam o dobro do que pagavam presencial. Muito mais exaustivo. Porque, primeiro, eu tive o grande trabalho de ter que convencer, de ter que explicar, de ter que dizer, por A mais B, aos pais que o processo terapêutico online funciona. Funciona tanto, mas funciona tanto. Funciona tanto que não tem 1 mês ainda que eu comecei a atender uma menina de 5 anos de idade que veio encaminhada por uma fono, que é parceira minha, com dificuldade alimentar gravíssima. E vários problemas comportamentais e emocionais envolvidos aí. E aí ela começou a atender a fono online pela primeira vez e essa paciente veio para mim online a primeira vez também. E aí eu comecei a avaliar, eu tô na avaliação da menina e a fono avaliou e começou a intervir. A menina já tá comendo tudo em 3 semanas. Inclusive a fono já espaçou o atendimento para quinzenal. Eu não, o meu continua, porque inclusive ainda tô avaliando. Entende? A menina já deu uma guinada. Atendimento online puro e seco. Atendimento online. O problema é o atendimento online? Não. O problema não é o atendimento online. O atendimento online, gente, é a solução. Olha que maravilha, estamos todos enclausurados dentro de casa. Eu tô dentro de casa, que é meu quarto. É porque eu arrumei ele todo para isso aqui. Estamos todos dentro de casa, não estamos pagando trânsito, não estamos pagando aluguel de comercial, não estamos pagando estacionamento e continuamos fazendo o nosso trabalho. E as crianças continuam sendo atendidas, as famílias continuam sendo atendidas dentro de casa. Que maravilha! Isso aqui, gente, é a luz divina. Internet, Wi-Fi, celular, computador. Isso pra mim é luz. Ontem eu vi um texto maravilhoso de uma colega psicóloga, que inclusive eu tenho um livro dela que é maravilhoso também. Deixa eu pegar. Vou pegar. Que a gente mata, cobra e mostra o pão. Camila Moreira. Esse livro é dela, um livro infantil, O Dia em que as Cores Sentiram Medo. Maravilhoso esse livro, olha que coisa mais linda, todo autografado pra mim. Ela mandou pra mim de presente esse livro antes da quarentena, que ela fez esse livro. E ela ontem fez um depoimento lindo no Instagram, fez um GVT. Olha que livro lindo. Esse livro me ajuda tanto na psicoterapia. Quem quiser comprar, vai lá, viu? No Instagram dela, a Camila Moreira, o Instagram dela é Psicolorindo, se eu não me engano. E a Camila falou que a pandemia fez ela fechar o consultório dela, que era o sonho da vida dela. Ralou um tempão até conseguir ter o consultório onde ela queria. Quando ela teve, 1 ano depois, veio a pandemia, ela precisou fechar. E ela disse que foi uma tragédia e no fim ela disse que descobre, diante dessa história toda, que a clínica é ela. A clínica está dentro dela. Que ela pode fazer o que ela quiser, aonde ela quiser, da forma que ela quiser. Porque o conhecimento, o saber, a metodologia é ela. Gente, não adianta nada eu ter um espaço lindo, enorme, perfeito, ideal, aquele que eu sonhei e não saber o que fazer ali. Não adianta nada. Não adianta nada eu ter a melhor internet, o melhor Wi-Fi, o melhor celular e não conseguir saber o que fazer com a criança e com a família e do outro lado, lá na casa dela, né? Eu preciso saber. Verdade, viu, Dani? Roseli falou. Os pais são muito resistentes, pensam que tem a relação com medo da exposição de suas vidas. Isso, vou falar isso agora.
isso, Fefe Guedes. E eu fiz isso tudo aqui, essa encenação toda, teatral toda. Porque isso que você disse, Fefe, é muito perigoso mesmo. Por quê? Eu super entendi o que você quis dizer com isso, mas eu quis marcar pra gente não ficar se travando com isso, sabe? Os profissionais se pegando nisso, igual os pais se pegam quando falam, não acredito na psicologia, por isso não vai. Entende? Então, pra gente não ficar se apegando no, ai, você se arriscou, ai, você é muito ousada, ai, você é foda, Dani. Você vai lá e faz, não tem medo. Não se apegue nisso, não. Não se apegue nisso, não, porque se a gente se apegar nisso, a gente não faz nada. A gente tem que se apegar no nosso conhecimento, no nosso aprendizado. A gente tem que se apegar na qualidade que a gente tem que se sentir segura porque a gente trabalhou e batalhou para isso, para estar nesse lugar de segurança. Viu, garota? Dani, enquanto eu não estiver preparada, eu não consigo gravar nada no Instagram. Então vamos se preparar, amiga. Quem disse que é para fazer sem se preparar? É para se preparar. Percebo que no online as crianças estão mais comunicativas que no presencial. Pois é, Renatinha Mineirinha, minha amiga mineirinha. As crianças são muito mais falantes no presencial, por quê? Porque elas precisam falar, não tem pra onde correr. Ou elas falam com você, ou elas vão passar batida, né? Janaína, minha pacientezinha me convocou para atendimento online. Fui feita uma louca buscar gente, livro, curso, conselho de psicologia. Minha análise, principalmente, hoje atendo com muita segurança. Exatamente, com muita segurança. E aí, Flavinha, maravilhosa da psicologia, infância, a clínica é vínculo, conexão, mais o tripé, terapia pessoal, supervisão e formação. É isso aí. O legal é que vocês tudo... Fefe, não me peça desculpa. Eu só fiz essa encenação toda aqui pra galera se tocar. Você me deu uma grande deixa pra todo mundo. Não foi nem pra você esse recado, que eu sei que não foi. Foi pro povo. Tá travando um pouco? Ai, meu Deus. O atendimento online demanda muito da psi. O paciente se coloca muito mais. Acredito que tenha a ver com a diminuição dos estímulos que existem nas salas. Isso aí, tem muito a ver com isso, Flavinha. É a gente e o paciente, né? A gente tem menos recursos, a gente tem menos estímulos. A criança, ela já mora na casa dela, ela já tá super ambientada e acostumada com o que tem lá. Então, aquilo não desvia tanta atenção dela, então ela foca em você. E aí, é legal, porque muitos psicólogos têm preocupação de que, como é que a criança como é que eu vou prender a atenção da criança, né? Primeiro que a gente não precisa prender a atenção de ninguém, nem no online, nem no presencial. Segundo, que eu preciso me relacionar. Quando eu me relaciono com a criança de forma verdadeira, de forma presente, de forma interessada na criança, essa criança vai ter atenção em mim. A não ser que essa criança tenha um problema, uma questão orgânica, neurológica, né? Que está implicando na falta de atenção. Fora isso, é uma criança típica, é uma criança que está dentro do que a gente espera para aquela fase de desenvolvimento dela, ela vai se atentar se a gente se atentar a ela. É recíproca a atenção, precisa de reciprocidade, tá? Ficamos muito mais cansadas. Não tenha nenhuma dúvida, eu não consigo atender a mesma quantidade de pacientes que eu atendia no presencial no online. Não dá. Inclusive, minha agenda tá lotada. Não tô entrando mais ninguém. Eu só tenho uma vaga agora para supervisão online, individual. E mesmo assim, se for semanal. Hoje disse para 2 psicólogas isso que me procuraram para supervisão. Porque eu só tenho eu tô sem tempo, tá? Eu tô sem tempo. E aí, voltando para os pais, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso e melhor. Hoje eu recebi 2 perguntas. Uma, deixa eu ver se eu consigo aqui. Os pais também precisam ser atendidos pela psicóloga do filho? Não precisam ser atendidos no sentido da psicoterapia, mas eles vão ser atendidos pela gente, né? Primeiro porque a gente recebe primeiro os pais, eu atendo os pais primeiros. O que é atender, gente? É receber, é acolher, é ouvir, é entender, é compreender e se atender, tá? Então eu preciso atender os pais antes, inclusive, de conhecer as crianças. Pelo menos é assim que eu gosto de trabalhar. Por quê? Porque eu percebo que a demanda... Eu sei que a demanda vem dos pais, não é a criança que bate na minha porta, que manda um WhatsApp pra mim querendo psicoterapia. São os pais. Então eu preciso ouvi-los primeiro.
O interesse foi deles, não foi da criança, né? Então, atendo os pais nesse aspecto, em primeiro lugar, né? No sentido de entender, compreender a demanda. Depois eu atendo a criança, né? E depois eu atendo de novo os pais. E aí atender os pais faz parte do atendimento da criança, só que não é em psicoterapia. Se eu percebo que esses pais precisam de um processo terapêutico ou em casal, parental, ou individual, eu encaminho, eu falo, eu sugiro, eu explico para os pais que vai ser importante para eles fazerem também o processo terapêutico deles individualmente, tá? Mas o atendimento que eu faço com os pais são os acompanhamentos do atendimento da criança, que é a entrevista inicial, que é a sessão de devolutiva, que eu chamo de sessão de iniciativa, porque a gente começa tudo na devolutiva, né? Na primeira devolutiva, e as sessões periódicas entre os atendimentos normais das intervenções das crianças, que eu chamo de sessão de acompanhamento. Para quê? Para que esses pais trabalhem junto com a criança para a melhora da criança e, consequentemente, da família, tá? Porque se a criança traz alguma demanda psicoterapêutica, essa demanda da criança psicoterapêutica também é uma demanda familiar. Não é só uma demanda da criança. Por quê? Porque a criança não mora só, a criança não tem a sua própria vida, a criança mora com a família, a criança se relaciona com a família, a criança, até o início da adolescência, enxerga na família, percebe a família como espelho dela, é a referência principal dela. Então a criança vai aprender, a criança vai compreender o mundo, a criança vai se desenvolver em função do ambiente em que ela vive, e esse ambiente é principalmente a relação familiar. Não falamos de ambiente só físico, tá? Mas de ambiente também relacional, de ambiente emocional e de ambiente psíquico. Se é um ambiente violento, se é um ambiente conturbado, se é um ambiente estressor, se é um ambiente dificultador, essa criança vai ter implicações sérias no desenvolvimento dela. Se é um ambiente facilitador, se é um ambiente agradável, se é um ambiente colaborativo, se é um ambiente de escuta acessível, se é um ambiente de relação de tranquilidade, de paz, de harmonia, a criança vai ter muitos benefícios no desenvolvimento dela. Então, como é que eu não vou atender essa família? Não tem condição. Eu tenho que atender essa família. Nesse aspecto, desse jeitinho que eu expliquei aí, tá? Ficamos mais cansados porque nosso aparato psicológico e físico ainda não se adaptou. Exatamente, Janaína. Ainda está se adaptando. Inclusive, se sentir seguro e buscar conhecer tudo isso ajuda a relaxar diante dos recursos novos. Exatamente. Por exemplo, quando eu estou na psicoterapia presencial, eu sento com a criança, eu sento no sofá, eu levanto, eu sento no tapete, eu levanto de novo, né? Eu mexo meu corpo. Aqui no atendimento online, mesmo com a criança se mexe toda na casa dela. No quarto dela, levanta, pula. Tem a criança que fica pulando em cima do sofá, morrendo de inveja eu fico, porque eu não tenho o sofá da criança para pular junto com ela. E eu aqui nessa cadeira, ó, a coluna trava, eu fico sentada o tempo todo, saio de um atendimento e vou pro outro. No final do dia eu tô toda arrebentada, fisicamente e psicologicamente, porque eu tô enquadrada. A criança não, a criança tá livre lá, né? A criança tem mais liberdade. Você faz avaliação antes de começar a psicoterapia? Sueli, eu só atendo se eu avaliar antes. Se eu não avaliar antes, não tenho como intervir. Não só eu, como qualquer outro psicólogo. O psicólogo que diz assim, eu não avalio, eu só intervenho, tem alguma coisa errada. Então, algum psicólogo antes dele tem que avaliar, mandar uma avaliação para ele começar a intervir. Mas eu preciso avaliar para intervir, senão não tenho como intervir, tá? E no caso, como atender, como começar a psicoterapia. Inclusive, a avaliação vai me dizer e vai dizer para a família qual é o tipo de intervenção que eu vou fazer. Se é só com a criança, com a família acompanhando, né, esse processo. Se é um atendimento talvez mais focado na família, que é a orientação parental. Inclusive, vou abrir domingo o curso. Ai, meu Deus. Vou lançar o curso de orientação parental que eu vou fazer em junho, e esse curso vai ser um curso mais fechado, não vai ser para muitas vagas, vai ser para poucas vagas, porque é um curso que eu vou fazer com mais prática, então vou botar vocês para exercitarem, então eu quero fazer uma coisa mais
pessoal mesmo, mais tete a tete. E aí vai ser para menos vagas, então se liguem que domingo tem lançamento. Primeiro eu vou enviar para todo mundo que escreveu lá no meu formulário Google, que tinha interesse pelo curso de orientação parental. Primeiro essas pessoas todas recebem, e aí se sobrar vaga eu abro aqui no Instagram e nas outras redes sociais. Se eu faço com testes, às vezes, Sueli, depende do objetivo da avaliação, tá? Se o objetivo exigir e pedir, eu perceber que é interessante utilizar teste, eu uso teste. Ou projetivo ou psicométrico. Mas não é muito minha praia teste não, tá? Eu uso pouco teste. Quando eu preciso mesmo de uma avaliação mais criteriosa, que eu percebo que é melhor usar teste, então eu encaminho para um profissional que avalie com os testes. Ai, que massa, Jana, que você vai fazer o curso. Dani, o curso de avaliação tem previsão? Mariana, o curso de avaliação vai ser pro segundo semestre. Provavelmente a gente lança aí em julho ou agosto, tá bom? O curso de avaliação vai ser comigo e com a psicóloga Luciana Caldas. E a gente, na verdade, inclusive agora, esse fim de semana, a gente vai terminar a turma presencial. A gente vai fazer online a turma presencial que a gente começou antes da quarentena. E agora, por conta da quarentena, vai ter que terminar online, ao vivo. A gente vai terminar os outros 2 módulos presenciais. Vai sim, vai ser em julho ou agosto. Esse curso de avaliação vai ser um curso gravado, tá? Não vai ser ao vivo, vai ser gravado. E vai ser bem completão. Vai ser com testes, com tudo que tem direito. E aí, voltando aí para os pais, tá? E teve outra pergunta que uma psicóloga fez, ela até fez no início, eu vou ler logo antes que ela vá embora. Eu não aguento. O cadastro Ju tá no link da minha biografia, tá? Da descrição da minha biografia. Você vai lá e tem várias coisas aí embaixo, você vai ver. Quem tem interesse do curso de orientação, preencha esse cadastro. A pergunta foi: você já percebeu que a criança reagiu de forma diferente na sessão posterior à devolutiva com os pais? E como conduziu? Gente, acontece muito. Né? Primeiro porque eu conduzi, se isso acontece muitas vezes por uma condução equivocada nossa, no momento da devolutiva. Então a gente precisa saber muito bem manejar com esses pais. Principalmente o que é que a gente vai dizer da avaliação que a gente fez com a criança. É muito importante o sigilo. E aí eu vou emendar isso com o sigilo, que está todo mundo com medo do atendimento online, porque a criança vai estar sem o sigilo dela garantido, porque os pais vão ouvir o que a criança vai dizer, o que eu vou falar. O problema não é esse, tá? A criança, ela sabe muito bem manter o sigilo dela quando ela quer. Quando a criança não quer que os pais ouçam, os pais não vão ouvir, não adianta, tá? A criança vai sacar, a criança vai perceber que o pai tá ouvindo, a criança vai se fechar. E quando a criança quer que os pais ouçam, a criança vai passar. Essa semana teve um que fez isso comigo. A criança foi pra sala onde estava a mãe, chegou lá, botou o celular e ficou conversando comigo, falando um monte de coisa, inclusive da mãe. A mãe disse que teve que enfiar um monte de pipoca na boca para não se meter na sessão. Porque ele queria que ela ouvisse o que ele estava fazendo comigo, tá? Enfim, eu agi normal, como eu agiria com ele sem a mãe. E a gente tem que ter muita segurança quando a gente faz isso, porque a gente tem medo de ser julgado por essa mãe, por esse pai que está vendo a gente interagir com a criança. Então, qual é a preocupação real que a gente tem que ter com o sigilo? É a preocupação do que a gente vai dizer para os pais que essa criança disse pra gente ou não disse, tá? Então, o que é que acontece? Eu vejo muitos psicólogos preocupadíssimos com o atendimento online, né? Trazendo isso como um problema, como dificultador. Na verdade, não é outros dificultadores. Aí eu dou essa desculpa. O sigilo. Mas são psicólogos que chegam na devolutiva e dizem assim para os pais: olha aqui o desenho que ele fez, olha só o que ele disse. Porque ele disse tal coisa que achou bonitinho, que a criança falou, achou muito sério aquela outra coisa, e vai e fala, né? Tem psicólogos, inclusive, que falam no corredor, dizem para a criança coisas, dizem para os pais coisas que a criança fez ou falou, até o que acham da criança, ali na frente da criança, no corredor. Então, assim, isso a gente tem que ter muito cuidado, tá? O sigilo em relação à psicoterapia tem a ver com isso, tá? Com a nossa postura diante dos pais em relação ao atendimento que a gente faz com a criança. Então, quanto mais a gente desvia desse sigilo, mais a gente tem chances
de os pais ouvirem coisas que não deveriam da gente e implicar diretamente no atendimento com a criança. Então, aí, depois da devolutiva, essa criança aparece completamente transformada, porque o vínculo foi todo posto em questão. Quando esses pais chegaram lá, por exemplo, e falaram, a psicóloga falou isso, isso e isso de você. Ou, às vezes, os pais nem dizem o que a gente falou, mas os pais mudam com a criança o comportamento, o jeito de se colocar com a criança, e isso tem a ver com o que a gente falou no momento da devolutiva, e a criança sabe. E aí a criança volta pensando o seguinte: você não posso confiar em você, porque você não tá fazendo a ponte legal entre eu e meus pais. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas quando a gente pensa aí nos pais, no processo terapêutico online, a gente precisa, em primeiro lugar, vamos recapitular para a gente não perder isso, tá? A gente precisa deixar muito bem explicado para esses pais que o atendimento online existe, é eficaz e dá certo. E a gente faz isso como? Dizendo o que a gente sabe sobre psicoterapia infantil, independente se é online ou não. Segundo, dizendo para esses pais que aula é diferente de atendimento online. Na aula, que as crianças estão odiando, a maioria delas, principalmente as menores, a criança assiste alguém dar um conteúdo. No processo terapêutico, a gente não dá conteúdo para a criança assistir. A gente se relaciona com a criança, a gente se interessa pela criança. É uma relação terapêutica, é completamente diferente da aula. Então, a gente precisa saber isso e explicar para os pais. A outra coisa que é super interessante com os pais no atendimento online é a gente saber informar para os pais todo o enquadre terapêutico bonitinho antes de começar o atendimento, para a gente não ter problemas posteriores. Então, eu fiz um quadro bonitinho, inclusive eu fiz em JPG, no Canva, todo colorido, para ficar fácil para os pais verem e visualizarem, não só lerem, como ter toda uma parte estética também, né, de design. Isso ajuda muito aos pais fixarem aquela informação e entenderem que aquilo é sério. Tá? E a gente precisa dizer que é sério, porque se não for do jeito que a gente precisa que seja, o processo terapêutico não vai dar certo e não é por nossa culpa. Ok? Outra coisa que é importante conversar com os pais em relação ao atendimento online. As crianças, elas, em algum momento, vão mexer, vão se virar, vão tirar celular do lugar, vão tirar computador, vão querer mostrar o ambiente da casa. Isso os pais precisam ficar sabendo antes, tá? E a gente precisa combinar com a criança até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Isso é importante, para que não exista um problema aí em relação aos pais com a criança. Atendimento de criança junto com os pais. Muitos profissionais acreditaram ou acreditam ainda que só consegue atender a criança se for sessão com os pais. E sessão com os pais é sessão compartilhada, tá? Sessão compartilhada tem toda uma metodologia, tem todo um objetivo e sessão compartilhada precisa ser combinada com a criança. A criança precisa querer compartilhar a sessão com os pais, senão deixa de ser a sessão da criança, tá? Não dá para eu ter, por exemplo, uma sessão compartilhada com os pais e ficar falando da criança com os pais. Ah, por quê? E aí, como é que ele tá? E aí, essa semana? E aí, como é que tá o sintoma dele? Não, isso não é sessão compartilhada. Sessão compartilhada é onde os pais dividem a sessão com a criança no sentido de se relacionar na sessão com a criança. Eles vão brincar, eles vão conversar, eles vão ler história um para o outro, eles vão fazer alguma atividade que eu sugeri. Eu, psicólogo, sou o mediador da sessão compartilhada entre os pais e a criança. Combinado? Outra coisa que normalmente acontece nas sessões online com os pais. Sessão de devolutiva, sessão de orientação parental, que é uma coisa à parte, né? Inclusive, eu tenho uma live falando só sobre orientação parental, que tá lá salva no meu canal do YouTube, tá? Dani Rita Psi, Olhar de Criança. Depois vocês olham lá. Então, é muito sério a orientação parental. São coisas diferentes. Não dá pra gente bagunçar, não dá pra gente misturar. Orientação parental, né? Todo dia ficar dizendo pros pais no WhatsApp, né? Por e-mail, por telefone, o que é que eles têm que fazer, o que é que eles não têm que fazer com a criança, tá? Isso não é orientação parental. Isso é me meter na educação que os pais dão pros filhos. Isso não tem nada a ver com a orientação parental que o psicólogo faz, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Dani, você podia fazer uma live sobre devolutiva e sessões de acompanhamento. Boa ideia, Mari. Vou anotar.
Como manejar com os pais que não estão cumprindo com as tarefas propostas na terapia online com as crianças? Oi, Rodrigo. Primeiro a gente precisa entender que tarefas são essas, tá? Tarefas propostas pelo terapeuta para as crianças fazerem, tarefas em relação ao enquadre terapêutico e os pais não cumprem, a gente precisa chamar eles de novo, conversar, ajustar. A gente precisa ajustar e contratar com os pais quantas vezes forem necessárias. Por isso que é bom a gente fazer o contrato terapêutico, não só online como presencial, tá? E muita gente me pediu, eu lembro no início, me dá o modelo do contrato terapêutico. Gente, não existe modelo de contrato terapêutico online. É o contrato terapêutico, é um contrato, é a mesma coisa que você faz no presencial, você faz no online. A diferença são os enquadres, as cláusulas, que no online tem as suas próprias. E você coloca ali, os pais leem, assinam e devolvem para você, tá? Assinado. Eles estão garantindo que vão fazer aquilo que está assinado. É muito melhor fazer assim do que falar de boca. Porque quando a gente deixa só um contrato verbal, o que acontece? O contrato verbal faz os pais ouvirem o que eles quiserem, eles filtram, às vezes eles esquecem. Então eles vão esquecer mesmo, ou então eles vão achar que aquilo não é tão importante. Ah, foi só um combinado que a gente fez com a psicóloga. Tudo bem descombinar, né? E os pais são craques em combinar e depois descombinar. Né? Eles às vezes não conseguem nem dar o castigo para os filhos e cumprir o castigo. Piorou um combinado que faz com o psicólogo. Sem contar, gente, que a gente tem outra questão aí com os pais que é super importante antes que acabe minha live, e eu preciso dizer isso, tá? Isso, inclusive, é bem, bem forte. Inclusive, Roseli trouxe isso mais cedo aí, falou, comentou. Por que os pais talvez estejam com tanto medo e tão apreensivos em fazer o atendimento online? Porque a gente vai ver a casa deles. Não se é bonita ou feia, mas a gente vai entrar no ambiente, né, familiar. A gente vai ali, a gente vai ver um monte de coisa acontecendo na real, né? Ao vivo. É o Big Brother da psicologia, né? Então isso assusta muitos pais, isso amedronta muitas famílias, tá? Então a gente está entrando na casa deles, o que é sensacional pra gente, porque aí a gente vai ver coisas que o atendimento presencial a gente levaria, às vezes, 1 ano para saber e entender o que acontece. No atendimento online, numa situação que acontece, por exemplo, a gente está lá atendendo a criança, um irmão, ou um pai, ou um tio, alguém que está dentro da casa, interrompe toda hora para pegar alguma coisa na sala. Isso é uma coisa que precisa ficar contratado e todo anotadinho, escritozinho nos enquadres antes. Não pode haver interrupção, né? E se a família, mesmo sabendo que não pode haver interrupção, interrompe, essa família já está falando dela demais para mim, né? Já está falando de como é essa relação com a criança, né? Já está falando de como o controle é feito, né? De como a invasão acontece, né? De como a criança se sente quando ela é invadida, né? Nesse espaço que é dela, nesse horário que é dela, nesse momento que é dela. Então, o ambiente familiar que é exposto no processo terapêutico online, principalmente no momento de quarentena, que está todo mundo dentro de casa, é outro implicador complicado. Outra coisa, gente, que a gente precisa pensar, e não atacando a família, mas pensando na família no sentido de realmente precisando ser empáticos, é que a família está toda desorganizada com o isolamento social, porque está todo mundo dentro de casa, trabalhando dentro de casa, né? Sem a rede de apoio, então sem a babá, sem a funcionária que faz, a diarista que faz faxina, enfim, sem a cozinheira, enfim. Essa família está tendo que fazer coisas que elas nem sabiam fazer antes, né? Então, é uma família que está toda desorganizada na rotina dela, na logística interna do ambiente familiar. Então, isso, óbvio que vai implicar no momento que, por exemplo, eu vou ter que ter um momento para parar para essa criança ser atendida. Então, muitos pais demoraram para procurar o processo terapêutico por causa disso, porque estavam se ajustando primeiro, né? Para depois de ajustado, sim. E agora que eles precisam mesmo, porque tá todo mundo pirando, principalmente as crianças, né? Dentro de casa, com a quarentena, com o isolamento social, com a escola online, com os pais juntos brigando, né? O quanto que provavelmente vamos ter aí de casais se separando por conta desse isolamento social, né? Não tá no gibi. Então, muita coisa tá exacerbada. O medo dos pais, né? De serem contaminados, de contaminar os filhos, né? Ninguém sabe como é que vai acontecer financeiramente com a vida da gente depois dessa quarentena ou durante essa quarentena. Então, tudo isso fica muito exacerbado.
Então tem uma lupa aí aumentando todos os sentimentos, todos os conflitos, todas as questões, ao mesmo tempo que é um momento ímpar, que é um momento que a família olha para esse filho, que esse filho olha para essa família e eles conseguem se conhecer direito, né? É um momento extremamente delicado. Então, para a gente entrar assim, invadindo a casa do outro para fazer o atendimento, a gente precisa ir pisando, de fininho, né? A gente precisa fazer um acolhimento, a gente precisa ir aos poucos, a gente precisa ter muito mais flexibilidade. Então, o psicólogo que não é muito flexível, o psicólogo que faz muita atividade, como você falou aí, né? Das atividades, não sei que atividades foram essas, mas o psicólogo que é muito cri-cri, o psicólogo que planeja e tem que dar certo aquilo que planejou, esse psicólogo, ele não vai ter muito sucesso no atendimento online. O atendimento online exige muito a nossa criatividade, a nossa flexibilidade, o nosso olhar empático sobre o outro, porque aí a gente literalmente tem que atender a família. Não dá pra gente não atender a família no atendimento online, porque a família tá lá. A família tá colada com a criança e a criança tá colada com a família. Não tem jeito. O encontro com os pais consolida um belo vínculo de confiança e parceria, exatamente. Eles também não estão bem. Pois é. Quanta coisa tem afetado essas famílias, muitas vezes a dificuldade com os atendimentos online é um deslocamento de todas essas inseguranças e dúvidas. Isso aí. Quando a criança começa a apresentar resistências nessa modalidade de atendimento, desânimo, disposta no atendimento, desmotivação, como proceder? Até agora nenhuma criança mostrou isso pra mim, então eu nem sei te dizer exatamente como proceder, porque mito. Teve um menino que eu atendo que mostrou, não desânimo, mas ele não quero mais isso, eu quero ver você presencial, ele criou uma resistência. Mas esse menino criou a resistência no presencial antes da pandemia. Então o movimento é dele, não é do online, entende? É da criança. Esse desânimo, essa disposição, essa desmotivação, gente, vai acontecer no presencial também com as crianças. Elas também se desanimam lá. Eu tive vários pacientes que se desanimaram no atendimento presencial, né? Aí a gente precisa rever. O quê? Tudo. A gente precisa rever a forma que a gente está intervindo, a gente precisa rever a forma que a gente está se relacionando com essa criança, a gente precisa rever a nossa relação com essa família. Às vezes a nossa relação com essa família não está suficientemente boa e afasta a criança da gente, né? A gente precisa rever qual é realmente o objetivo de estar fazendo essa psicoterapia com a criança online. Então, às vezes, é uma criança que a gente estava atendendo lá presencial que já não estava essas grandes coisas, né? E a criança só não demonstrava esse desprazer porque tinha todo um ambiente novo ali para ela olhar, mexer, né? Explorar. E agora não, ela está na própria casa. Então isso já é um pouco desmotivador para a criança, ela não está saindo de casa. A situação está desmotivadora, né? Toda a situação que a criança está desmotivadora. Então eu preciso ser um psicólogo criativo. Eu preciso ser muito mais competente do que era, né? Eu preciso estudar, né, Chico? Deixa o Chico dar um alô, que ele veio aqui, pertinho da gente. Eu a beijo mesmo. Então a gente precisa se mexer, né? O problema é que muitos psicólogos estão ficando desanimados com o desânimo da criança, com o desânimo da família. Aí não pode deixar a peteca cair, minha gente. Vamos, né? A gente que nós somos o agente de transformação, né? De mostrar outras possibilidades para essas crianças, bem gestalticamente falando, tá? Então a gente não pode deixar a bola baixar, tá? Quando a criança não quer ir à terapia, não tem terapia. O bom é que vocês respondem as perguntas que fazem pra mim. Adoro isso, Flavinha. É isso aí, não tem terapia. E vai ter sessão que vai ser improdutiva e é necessário que seja, né? E esse menino, inclusive, fez isso. A mãe falou, ele não quer. Eu falei, então ele não faz. Ele só vai fazer a sessão no dia que ele quiser. No dia que ele não quiser, ele não faz. Tá combinado assim? Tá combinado assim. E aí, no dia que ele veio, eu frisei isso com ele, deixei isso marcado. Você só vai fazer a sessão se você tiver afim. Se você quiser. Não é obrigação você estar aqui. Isso aqui é pra você. Isso aqui é importante pra você. Então, você só vai vir quando você quiser. E é assim que tá sendo. São sintomas variados, precisam de uma leitura. Isso aí. Precisam de uma leitura maior, mais, né, profunda do caso. E a gente começou a contagem regressiva
Obrigada, meu povo, por vocês estarem aqui na minha live raiz. Nunca dá tempo de falar tudo o que eu quero. Enfim, mas eu acho que eu falei um bocado. Vejam depois no GVT que vai ficar salvo no meu canal do YouTube. Obrigada e até a próxima terça de aniversário. Não sei, com bolo, com vinho? Não sei, vou ver.